Olá, irmãos, estamos aqui de volta tratando sobre o tema o misticismo e as tendências teológicas da Igreja Evangélica Brasileira. Esse é o último bloco e tem perguntas de internautas aqui para serem feitas e respondidas também. Primeiro eu quero divulgar aqui o nosso IBBC, o IBBC Nacional. É um curso de teologia de seis módulos, cada módulo com 6 disciplinas. O prefeito Roberto Wagner pode dar informações para você no telefone que está na tela aí. Lá em Diadema também temos uma extensão com o pastor Eliezer. Temos 3 turmas lá funcionando também. Entre em contato lá com o pastor Eliezer e tem mais informações sobre esse curso aí que eu super recomendo. Pastor David também e pastor Ailton também, né? Esse é o curso da nossa denominação, do órgão oficial do Brasil para Cristo, IBBC, Instituto Bíblico Brasil para Cristo. O nosso irmão Silvio Nogueira faz aqui um comentário. Eu agradeço ao teu comentário, Silvio. Momento teológico está excelente, super relevante. Obrigado pelo elogio, pela tua participação. O pastor Eduardo é um fã de carteirinha do programa. Pastor Eduardo, irmão, vai voltar aqui para falar sobre as 70 semanas de Daniel, hein? Rapaz, você vai se preparando aí. Daqui a pouco eu te chamo para esse debate aí sobre as 70 semanas de Daniel. Que assunto polêmico esse, hein? Pastor Eduardo, a pergunta aqui está meio difícil, hein? Não tinha mais fácil para mandar, não? A pergunta é a seguinte, pastor David e pastor Ailton. Sabemos que essas palavras e ações da confissão positiva são praticadas abertamente em nossas igrejas. Muitos pastores fazem vista grossa e outros até incentivam. Qual a posição dos pastores sobre isso? A pergunta não é para mim, é para vocês dois. A pergunta do pastor Eduardo, então, começa com você, pastor David. E aí? Então, é o seguinte, como nós já falamos aqui, pastor, como nós já colocamos aqui, está errado, né? Eu vejo assim, a fé histórica, a teologia histórica, ela nos ensina a ter a Bíblia como regra de fé, né? E tudo tem que passar aqui pelo exame das Escrituras. Aquilo que não tiver dentro das Escrituras é considerado problemático para a nossa confissão de fé, né? Para a nossa declaração de fé, digamos assim. E eu acho que muitos homens de Deus, talvez não de propósito, mas têm ido muito atrás de sucesso, pastor, né? Inclusive esse livro aqui, o Ministério Pastoral que eu escrevi, eu falo um pouco disso, da pessoa ter paciência, né? Ter paciência, até aqui na mão do pastor aqui, ter paciência para alcançar aquilo que Deus tem traçado na vida dele, né? E às vezes por um negócio do momento, pastor, como está em alta, né, esses movimentos, né, essas coisas se tornam públicas e famosas, se torna uma espécie de um modismo mesmo, muitas pessoas começam a ceder a isso, né, começam a achar interessante isso e vai junto, e está dando crescimento, está dando sucesso, e deixemos claro aqui, nem todo sucesso vem de Deus. Uma vez eu ouvi o pastor Orlando Máximo falando. O Orlando Máximo, que é um excelente mestre, né, pastor, ensinador da nossa igreja, Brasil para Cristo, ele falava o seguinte, né, que não se esqueçam que o islamismo é uma das maiores, se não a maior religião do mundo, que mais cresce. E não é baseado nas Escrituras. Então, crescimento não significa estar certo, irmão. Então, eu acho que pastores têm que voltar-se às Escrituras, né? É só a Escritura. Eu vi uma outra pessoa falar que hoje tem gente indo pela sola opinião, né? Criaram mais um, né? É mais um solo. É o solo opinião. E não existe o solo opinião, é só a Escritura, né? É somente as Escrituras. E, mesmo indo para as Escrituras, ter o critério histórico, né, dos estudos teológicos da ortodoxia, para que você não seja, como foi dito no programa, no início do programa, levado por ventos de doutrina como meninos inconstantes na fé. Então, são modismos, são misticismos, são coisas que vão surgindo, e a confissão positiva, respondendo à pergunta, é uma destas coisas, como nós temos abordado aqui. Então, pastores têm que ter
uma visão teológica, né? Bíblica, e chamar, se alguém subir num púlpito, chamar de lado e falar, querido, preciso dar uma aula para vocês sobre isso aqui, olha, não vamos mais falar isso no púlpito, porque assim, né, não é bíblico, né? Nós não temos autoridade de Deus para falar isso, né? E começar com muito carinho, com muito amor, ensinar a igreja, tá certo? A caminhar pelo caminho bíblico e observando também a teologia histórica e ortodoxa, tá bom? Eu acho que essa é a minha forma de orientar. Tem gente, sim, no nosso meio, com todo respeito e amor aos nossos companheiros, mas o meu pedido é, irmãos, voltem, parem com isso, mudem de atitude, porque isso, como nós dissemos aqui, isso não é bíblico, tá bom? Bom, minha colocação. Então, pastor Ailton,